Muito bom. Está sendo gravado, então, o nosso estudo do dia 16 de março de 24. Nós acabamos de fazer a nossa prece e eu quero agradecer muito a presença de vocês. É um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde, tia Florinda, que bom que a senhora entrou. E nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Opa, tem mais alguém chegando, vamos ver aqui. Ah, que bom, é o Cadu que está chegando aqui. Obrigada, Cadu, obrigada, Eunice, pela participação de vocês. E nós vamos aqui, eu vou compartilhar minha tela e para gente começar o nosso estudo aqui. Muito bem. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Eu estou. Sim. Muito bom. Nós estamos nesse capítulo, que é um capítulo bem grande, estudando sobre as percepções dos espíritos, né? A semana passada, infelizmente, teve um problema técnico, não foi gravado, mas eu e o Cadu estamos aqui nos organizando para a gente fazer gravar o que foi falado a semana passada, que é muito interessante. Então, nós não vamos ficar sem gravar esse estudo, né? E nós vamos continuar falando desse tema assim, tão interessante, que é sobre a percepção dos espíritos, né? E aí, nessa questão 252, Kardec pergunta aos espíritos: são sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? E eles respondem, então: são tão diferentes as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. É tão incrível isso, né? Assim, que deve ser Se aqui na Terra, que é um mundo de expiações e de provas, um mundo, assim, bem básico, né, do ponto de vista espiritual, a gente já se encanta, né, com o pôr de sol, com uma flor, com um animal, com as coisas da natureza, a gente fica imaginando, assim, o grau de beleza, né, que existe em mundos superiores. E aí, assim, como não é isso que a gente tem ainda, né, o que a gente tem é isso aqui que a Terra nos dá, eu fiquei pensando, assim, da gente discutir essa importância, né, que esse sentimento de devoção à natureza tem no Espiritismo, né? Tem algumas coisas que eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar. Primeiro, essa reflexão aqui, olha, que fala o seguinte: quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que, em diferente graduação, são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Quando passamos algum tempo na natureza e nos afastamos da rotina mundana, aquela parte de nós que ouve os seres naturais encontra permissão para ouvir, e podemos encontrar
nossa conexão com os espíritos. E isso aqui não está num livro espírita. Veja aqui que está no site da UOL, né, na coluna Viva Bem, né? Foi escrito por uma pessoa que não é espírita, né? Então, é muito interessante isso. Eu vou parar um pouquinho aqui o compartilhamento para a gente conversar um pouquinho. Qual que é o papel da natureza na nossa vida, né? Assim, qual que é o papel disso que nós temos, assim, essa conexão com a natureza? Como que ela nos aproxima de Deus? Vocês gostariam de conversar um pouquinho sobre isso? Porque teve uma época que as pessoas achavam que isso era só coisa de índio, só coisa de, como é? De gente, de bicho grilo, né? De ecochatos que falavam, né? Hoje em dia, isso assim tá tão crucial, né? É uma coisa tão importante que existe várias pessoas, não é só aqui no espiritismo, nem é só na escola que se estuda, isso está presente nas nossas vidas, né? Por que dessa fase onde as pessoas não prestavam muita atenção nisso, né? É como essa pessoa fala aqui, olha, quando a gente se divorcia da natureza, ela vai nos deixando órfãos, né? Como que isso é para vocês? Assim, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Em que medida que a natureza é importante para a nossa conexão com Deus? Eu vou começar pelo Cadu aqui, porque nós conversamos isso e o Cadu teve assim, ideias muito interessantes, né? Hoje, na Mocidade, a gente conversou um pouco sobre isso, né, Cadu? Conta para a gente aqui o que ficou dessa conversa para você. Ah, o Cadu não pode, acho que ele está na estrada, ele não consegue. Mas eu vou passar a palavra, então, para quem aqui? Para o pai. Pai, como que a natureza é importante, assim? Como que a natureza te ajuda nessa conexão com Deus? Olha, eu acho que isso está relacionado com a nossa percepção espiritual. Conforme você leu aí, que os espíritos estão dentro de um plano de evolução, e aqueles que têm uma maior evolução sentem isso aí. Você falando aí me fez lembrar daquela música tão conhecida, sertaneja, que diz: não há gente ou não, luar como este do sertão. Por que só no sertão você consegue apreciar o luar? Na cidade, as pessoas são meio indiferentes, né? Porque no sertão ainda a natureza fala muito alto. Na cidade, as pessoas estão tão entretidas na luta do dia a dia, essa selva de pedra que nos dessensibiliza, né? E no sertão, fora desse ambiente da cidade, a gente consegue sentir o pulsar da natureza. E de acordo com a sensibilidade de cada um, esse sentimento é mais forte ou menos forte. E porque Deus está vibrando em todo lugar. Eu acredito que, por exemplo, diante de uma tela de pintura, para quem tem a sensibilidade de entender de pintura,
aquilo ali é mais emocionante ou menos. Mas para a maioria das pessoas que não tem essa sensibilidade ainda da pintura, é um quadro, é uma pintura. É algo que não toca ninguém. Assim como a música. A música também é coisa da natureza. E quem tem a sensibilidade jamais aguçada, ele sente as vibrações da música e consegue falar da natureza de maneira muito mais emocionada do que quem não tem essa sensibilidade. Prefere, às vezes, uma música mais grosseira, mais barulhenta, uma coisa que não realça essas vibrações da natureza. Né? Eu acho que isso faz parte. Sim, sim. Muito, muito, muito bacana isso. A natureza, ela faz parte da nossa sensibilidade espiritual, né? E você, Elísia, você que mora num lugar assim, que é todo natureza, né? Você acha, assim, que isso te ajuda a se conectar melhor, essa percepção da natureza? Ah, sim. Boa tarde a todos. Boa É tarde. bem, é bem legal, porque, assim, à noite você vê a lua, agora a lua, né, tá bonita. Então, eu gosto de olhar o céu, assim, e o céu é bem limpinho, né? Quando a gente, igual o seu pai falou aí, quando a gente mora na cidade, a gente olha, principalmente em São Paulo, né? Eu gosto de olhar, mas a gente não dá nem para ver direito as estrelas, né? Porque é muita poluição, então você não consegue nem ver. Mas aqui é bem legal. Então, a natureza, ela é, assim, uma coisa, as pessoas, assim, bem mais sensível, né? Que tem mais assim a sensibilidade. Então, elas conseguem, né, conectar a natureza com Deus, porque a natureza é uma coisa, tudo foi deixado por Deus, né? Mas Uhum. a natureza, assim, ela é diferente, ela é um ambiente que, se você saber apreciar aquilo ali que você está vendo, você, você é elevado, você se conecta com Exato. Deus naquele momento, né, que você está vendo aquelas estrelas, aqueles caminhos de estrelas, assim, ontem mesmo à noite, estava uma coisa mais linda, era 11 horas da noite, estava aquele céu mais lindo, assim, ó, de estrela. Então, uma coisa assim, que eu sempre gostei de olhar. Então, você vê muitas coisas, assim, na sua mente, né, aquela sensação boa, aquela sensação de paz, né, aquela... tem coisa assim que às Aquele vezes... enlevo, né? Aquela coisa assim. Isso, não dá nem para você assim explicar, pensar como está tão longe de nós, né? E nós conseguimos ver daqui, né? É. Acho que a gente tem uma ideia assim da grandiosidade de Deus, né? Deus é Então, tão grande quando a gente olha para esse céu, quando a gente vê uma flor, assim, a gente fala, meu Deus, que a gente se conecta mais, né? com a natureza, assim, as flores. Você vê um pezinho de flor assim, ó, só ela naquele cantinho ali, florida ali, ó. É muito. Deus é maravilhoso, né? É. Eu trouxe um vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês e queria conversar um pouquinho sobre ele com vocês depois. Eu vou, de novo, aqui compartilhar a minha tela com vocês para poder mostrar para vocês isso. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me O que falam. espiritismo e ecologia têm em comum? Espiritismo e Ecologia é o nome de um livro que eu lancei em 2009, que foi relançado em 2017 pela editora FEB, que teve a pretensão de explicar justamente os pontos em comum entre espiritismo e ecologia. Resumidamente, a gente pode dizer
que são duas novas áreas de investigação das leis que regem a vida e o universo, que apareceram no mesmo período histórico, segunda metade do século XIX. Espiritismo, 1857, França. Ecologia, 9 anos depois, 1866, Alemanha, por dois homens de ciência. O discípulo de Pestalozzi, famoso pedagogo francês, professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, o vulgo Allan Kardec, o pseudônimo adotado por ele, lançou uma nova filosofia espiritualista, daí um novo nome, Espiritismo. Depois, Ernst Haeckel, naturalista alemão, cunhou também uma expressão nova, o neologismo, que é ecologia e estudo da casa. Espiritismo e ecologia têm em comum uma visão sistêmica, complexa da realidade, que não se esgota apenas com o alcance do nosso olhar. Tenta revelar ou desvelar fenômenos que explicam a vida em outras resoluções. Um outro aspecto em comum é que ambos, sendo homens de ciência, procuraram dar embasamento científico aos seus postulados. Espiritismo e ecologia denunciam o senso de urgência. Os ecologistas dizem: parem de poluir o ar, o solo, as águas, o planeta é finito. Os recursos não são infinitos. A gente pode colapsar a nossa casa planetária. E os espíritas também denunciam o senso de urgência, porque nesta encarnação se verifica um momento de transição de mundo de provas e expiações, pela nossa doutrina, para mundo de regeneração. A vibração do planeta muda e os espíritas precisam aproveitar essa chance nesse quadrante de espaço-tempo para acelerar o processo na sua jornada evolutiva. Espiritismo e ecologia denunciam também as mazelas do consumismo. Os ecologistas lembram: tudo que a gente compra por aí é feito de água, matéria-prima e energia. Sabendo usar, não vai faltar. O consumista é um predador. O planeta é um só. Se a gente consome como se não houvesse amanhã, o cobertor é curto, vai faltar para quem também precisa do básico, do necessário, e hoje não tem. Os espíritas denunciam a apego à matéria. Eu me deslumbro com o que é descartável ou perecível, eu me iludo. E a gente não está aqui para ser, eu diria, enganado pelo que é descartável e perecível. A matéria é importante, é acessório, mas não é fundamental. Então, os espíritas também casam, o discurso é muito sinérgico com os ecologistas, dizendo: a gente precisa promover o consumo consciente, o consumo sustentável, o consumo que favorece a vida e não depreda, devasta e destrói os recursos que dão sustentação à vida. Portanto, meus amigos, espíritas e ecologistas têm rigorosamente um discurso em favor, em defesa da vida, da resiliência e do equilíbrio no meio em que estamos inseridos. E de passagem, qual é o legado que a gente pode deixar por aqui? Se você pergunta isso para um espírita ou para um ecologista, ele terá uma bela resposta. Muito bom. Bonito esse vídeo, né? Vocês... Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim, eu consegui. Então, tá bom. É muito interessante isso, porque atualmente, assim, existe uma grande preocupação com isso, né? Essa preocupação é algo que, assim, os seres evoluídos, os espíritos evoluídos nas colônias espirituais, eles já têm essa preocupação. Eu lembro, assim, que tem um trecho no livro Nosso Lar, onde eles explicam que a colônia Nosso Lar, todos eles têm um compromisso de pensar o bem, de fazer coisas, né, de ter conversas elevadas, isso tudo é importante, porque, na verdade, isso gera uma energia que vai fazer com que as águas
com que a natureza fique energizada. Então, assim, olha a importância da gente respeitar a natureza de um ponto até energético, né? Coisa que aqui a gente nem imagina isso, né? Então, assim, é muito interessante isso que o André Trigueiro fala, assim, de como o espiritismo tem a ver com a ecologia, né? O que eles têm em comum, assim, como será que a gente pode colaborar de acordo com o vídeo, aí para um planeta mais sustentável, para algo assim que seja, que essa natureza assim agregue a nossa evolução espiritual. Você gostaria, Benedito, de conversar um pouquinho sobre isso? Assim, você gostou do vídeo? O que mais te chamou a atenção nesse tipo de mensagem aí? Boa noite a todos. Peço desculpas por chegar atrasado. Eu quero pedir para você, Elaine, fazer um resumo assim, de uma frase ou duas, de como que você iniciou a nossa reunião de hoje. Quando eu entrei, o Orlando estava falando, etc., da cidade, do campo, tal, e agora vi o vídeo do André Trigueiro, gostei muito, mas eu queria, eu imagino mais ou menos qual é o tema de hoje, mas queria pedir para você me dar isso, por favor. Olha, na verdade, nós estamos falando sobre a questão 252, que fala assim que como é que os espíritos são sensíveis às magnificências da natureza. E aí o Kardec, ele pergunta isso para os espíritos, e os espíritos respondem que os espíritos elevados, eles são muito mais sensíveis do que nós, né, a essa magnificência, que os mundos superiores, eles têm muito mais belezas naturais do que o nosso planeta aqui, né? Porque os espíritos, eles certamente, assim, eles já estão numa condição que eles conseguem fazer com que essa natureza, como eu falei, assim, já seja melhor, porque é uma questão vibratória, inclusive, né? Então, tudo em planetas mais evoluídos é mais evoluído, inclusive a natureza é muito mais bela, é muito mais rica, é algo assim que encanta assim, de uma forma que a gente não tem nem noção, né? Então, assim, eu trouxe esse vídeo para a gente, assim, refletir um pouco como que nesse momento nosso do planeta Terra, nós podemos, assim, melhorar, porque nós somos aqui um planeta de expiação e de provas, e para a gente evoluir, a gente vai ter que evoluir em todos os sentidos, né? Então, assim, nesse momento, qual é o nosso papel diante da natureza? Como que nós podemos colaborar com essa maravilha que é a natureza, para que o nosso planeta seja um planeta melhor, seja um planeta regenerado, né? Isso, assim, a natureza faz parte dessa mudança também, e nós é que vamos ter que colaborar para ela, né? Então, eu acho que no vídeo aí do André Trigueiro ficou uma coisa assim, ele fala muitas frases que eu fui anotando aqui para a gente conversar, que mostra assim de uma forma muito incisiva isso, né? E aí eu queria perguntar para você assim, o que ficou desse vídeo, o que mais te chamou a atenção, que é algo assim que te faz assim pensar nessa questão da percepção que nós temos diante da natureza. Ok, obrigado. Eu quero fazer dois comentários breves. O primeiro é uma situação que acontece, está descrita no livro Nosso Lar, quando o André Luiz volta para a casa dele no Rio de Janeiro e encontra a esposa casada com outro homem. Ele fica muito mal e
depois, aí ele chama a Narcisa, a enfermeira, que era a mentora dele, e ela o acalma, procura tranquilizá-lo e mostra, inclusive, as vantagens daquele novo casamento para a família, barará. Só que este segundo marido da esposa do André Luiz estava doente, né, tuberculose, eu não me lembro exatamente qual que era o problema dele, e estava muito mal de saúde, e a Narcisa convida o André Luiz para irem até uma região de mata ali próximo, no Rio de Janeiro. Ela coleta dessa mata energias, fluidos que estavam nas plantas, nas árvores, e prepara uma espécie de medicamento que vai ser entregue para o enfermo por meio dos passes, né? Eu não me lembro, eu não estou muito seguro de todos esses detalhes, mas a ideia geral era essa, né? Ela vai buscar isso energia. Oi? É isso mesmo que você falou. Ele coloca isso na água, né? E dá Isso, Mas assim, eles captam energias, que é uma coisa que a gente não vê, não é? E transformam, quer dizer, captam energias que são remédios e infundem na água e nos passes, e o enfermo melhorou, né? Então, isso dá uma ideia para a gente, né, de tudo isso que está no vídeo, né, de toda a riqueza que está na natureza, né? Então, isso uma coisa que me ocorreu enquanto eu estava, né, ouvindo você falar agora. E tentando responder a sua pergunta, o que nós podemos fazer, né, para melhorarmos, para nós irmos, né, porque não é o planeta que vai mudar, né, de um patamar para outro, né? Somos nós que vamos mudar, né? E aí, quando todo mundo, ou a maioria, tiver mudado, estaremos numa outra vibração, numa outra energia aqui, né? Então, eu acho que um exercício bastante simples, né, seria o seguinte: a gente ir para um lugar no campo, né, onde tenha, por exemplo, pássaros, não é? E se a gente pudesse escutar o canto dos pássaros e tentar imaginar, né, o que eles estão sentindo, né, porque o canto dos pássaros são cantos muito diferentes de uma espécie para outra, e na mesma espécie, quando um pássaro está feliz, ele canta de um jeito. Quando ele está com medo de alguém, de um caçador ou de um outro animal, ele pia de um outro jeito para avisar os amigos dele: olha, vamos tomar cuidado que tem, né, tem perigo no pedaço aqui, né? Quando a mãe vai conversar com os bebês, né, vai alimentar, o pio, eles piam de um outro jeito, né? Os filhotes também choram, piando ali, pedindo comida. Então, sabe, se a gente tiver um pequeno exercício, né, de tentar adivinhar, né? Eu estou escutando um passarinho cantando. Nem sei onde ele está, não estou vendo, mas eu estou escutando, né? E se eu fizer esse exercício, o que esse passarinho está sentindo agora? Né? Que mensagem ele transmite para os outros, para o mundo, para a natureza, com esse canto que ele está cantando neste momento, né? Se a gente começar a fazer esta pergunta para nós mesmos, o que ele está sentindo, né? Se nós tivermos a curiosidade, o interesse de tentar descobrir isto, né? Ainda que a gente não vá saber exatamente, porque não tem como conversar com o passarinho, a pergunta: o que você quer dizer com esse canto do céu? Mas, enfim, o exercício que nós podemos fazer é um exercício que vai desenvolver... De ouvir a natureza, né? De ouvir a natureza, ouvir os passarinhos, ouvir
o vento, ouvir... Exatamente. Isso sentir, vai né? desenvolver as nossas antenas para nós caminharmos mais rapidamente. É um exercício, né? Para um mundo de regeneração. Muito bom, muito bom. E você, José, assim, por que você acha, José, como o André Trigueiro falou, assim, que o espiritismo ele tem uma ligação muito grande com a ecologia, assim, né? Que todo espírita deveria ser alguém com esse senso de urgência que os ecologistas estão tendo e estão falando, que todo espírita teria que agarrar essa ideia assim com unhas e dentes, né, assim, de proteção da natureza, de fazer o melhor. Essa correlação, assim, por que se fala tanto atualmente dessa ligação do espiritismo com o meio ambiente? Você gostaria de falar alguma coisa para a gente? O que eu posso dizer é que nós não podemos esquecer que um dos pilares do espiritismo é a ciência, né? Então, nós estamos ligados aí ao ecossistema todo, nós temos que aprender, inclusive, a usar toda a natureza, né? Eu queria voltar um pouquinho, vamos voltar em 1500, quando o Brasil foi descoberto. Quanta fartura tinha o Brasil, né? Quando chegamos aqui, começamos a explorar e para nós nunca isso vai acabar. Não é verdade? E hoje, se a gente não tomar cuidado, vai acabar sim. Mas eu acredito que a espiritualidade, ela já tem mandado espíritos mais evoluídos no nosso meio, principalmente da ecologia, porque nós já evoluímos bastante, né? Você vê do período daquele até agora, já tem aí os ecologistas, né, que lutam pela natureza, religiões que lutam pela natureza, e outros órgãos que lutam pela natureza. As leis favorecem muito já a natureza, porque a evolução do homem é quando as leis dele vai aproximando as leis de Deus. Então, você pega hoje uma área rural, por exemplo, você tem uma fazenda, você tem que ter, parece que é 30% ou 40%, eu não lembro, de mata virgem. Se você tem, você tem que conservar. Se você não tem, você tem que plantar para que se torne uma mata virgem. E isso é muito rigoroso. Hoje tem satélites que vigiam. Se você corta 2, 3 árvores, o satélite sabe que você está cortando aquilo e vem a parte de fiscalização e te multa, né? Eu tenho um amigo ali na Serra de Bofete que começou a tirar areia num lugar que não podia tirar, o satélite filmou e o pessoal dessa área veio e ele recebeu uma multa violenta de R$300 mil. Então, quer dizer, as leis cada vez mais estão favorecendo a natureza, porque nós, seres humanos, nós, espíritos, estamos percebendo que viver aqui dependemos muito da natureza, porque nós somos matéria, né? Comemos da natureza, respiramos da natureza. Agora, espiritualmente, igual o doutor Benedito disse aí, eu volto até um pouquinho mais além do nosso lar, eu dou o exemplo das benzedeiras que existiam muito antigamente. Era muito difícil você ir numa benzedeira que, depois de te benzer, ela não dava um chá de alguma coisa para você tomar. Quer dizer, tudo isso está ligado à natureza. Agora, hoje, por exemplo, eu não tenho fazenda, não tenho sítio, mas como que eu posso colaborar com a natureza? O jeito de você separar o lixo na sua casa, você está colaborando com a natureza. Exatamente, José, muito importante isso, porque a gente precisa fazer ações, né? Claro que é muito importante isso que a Elísia falou, que o Benedito falou, que a gente precisa curtir a natureza, é uma forma da gente se conectar com Deus, né? É uma forma de ver a importância da natureza. E outra forma é isso que o José está falando, de ter, assim, ações que a gente tenha que fazer, né? Que a gente precisa, como o Benedito falou, não é o mundo que vai mudar, somos nós que vamos mudar em relação ao mundo. Então, ter essas ações que visem
que visem a melhorar o mundo que nós vivemos, a respeitar mais esse mundo. Pode falar, José. Eu só esqueci de mencionar mais uma parte, como que a natureza está envolvida em todas as nossas épocas, né? Jesus, quando ele esteve aqui, ele nos falou sobre a parábola da sementeira. Então, dando um exemplo da natureza, na Obras Espíritas, gente, nós temos diversos exemplos, trazendo a natureza para nós como exemplo. E um dos principais exemplos é como que uma árvore boa vai dar maus frutos, e como a árvore má vai dar maus frutos, né? Dá o exemplo do tempo, né? Se semeia, cresce para dar fruto. Não, você não colhe um fruto sem esse crescimento. Então, os espíritos trazem diversos exemplos, sempre relacionando a natureza. Então, nós estamos ligados, sim, com os ecologistas. Exatamente. Ai, que bom, acho que o Cadu já consegue falar, e eu vou pedir, Cadu, para você emendar na sua fala o que você falou para a gente dos R's, né, que são as ações que a gente tem que fazer para né, que essas ações muito importantes, assim, para que nós mudemos os nossos hábitos. Pode falar, Cadu, e depois eu vou passar a palavra para a tia Florinda. Então, peço boa tarde a todos, primeiramente. Não sei se está dando para me ouvir. Está dando para me ouvir? Tá sim, Cadu, perfeitamente. Beleza, então. A natureza, além de ela ter tudo isso que vocês já citaram, ela também é de extrema importância, por causa que toda a natureza, tudo que está aqui foi criado por Deus, né? E como você mesma disse na aula da mocidade, tudo é feito a partir do princípio inteligente. Então, nós temos a área dos minerais, das plantas e dos animais. E todas essas áreas vivem em perfeita harmonia, né? A gente percebe o equilíbrio entre tudo. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, se as abelhas não existissem mais, as plantas não teriam como serem polinizadas a não ser artificialmente. E isso causaria a extinção das plantas, não existiria mais planta. E se não existe mais planta, não existiria mais o oxigênio para a gente poder respirar. Então, é bem importante a gente analisar esse equilíbrio que a natureza traz para a gente, que ela já tem em si, que ela carrega em si, né? E indo para a parte de como que a gente pode preservar a natureza, como você pediu, é importante a gente lembrar dos 5 R's, que é reduzir, a gente reduzir o nosso consumo, né? O nosso consumo de energia elétrica, de retirada de matéria-prima. A gente também é importante reciclar, como o José disse, separar o lixo, para que a gente possa ter uma reciclagem mais correta. Reutilizar, é importante que a gente reutilize materiais que ainda podem ser utilizados de outra forma. E aí entra também o repensar nos nossos hábitos, que é importante a gente repensar nas nossas atitudes, que é de extrema importância a gente ter consciência do que a gente está fazendo. Então, é importante a gente repensar. E reparar, né? É importante a gente prestar atenção no que a gente está fazendo. Exatamente, Cadu, muito obrigada, viu? Essa coisa que vocês todos falaram, assim, que é tão importante, né, da gente, aí que eu acho que os ecologistas é onde eles mais encontram o espiritismo, que é a gente reduzir a nossa materialidade, né, assim, quando nós somos extremamente consumistas, é como ele falou ali, que nós somos, que os consumistas predadores, eles são altamente contrários às ideias espíritas, né, e espiritualistas, porque, assim, a hora que você dá tanta importância para a matéria, a hora que você quer sempre ter coisas novas, um celular novo, um carro novo, roupa nova, você compra, e isso daí, assim, você está, sabe, assim, você está se unindo, você está valorizando, você está hipervalorizando o mundo material,
né? Coisa que a gente sabe que não é importante, mas não é fundamental, né? O fundamental é o espírito que fica, né? Não é a matéria é importante, sim, a gente precisa de casa, a gente precisa de carro, a gente precisa de roupa, mas o peso que isso tem que ter é um peso muito menor na nossa vida do que os valores espirituais, né? Então, eu acho que é aí que os ecologistas falam exatamente a mesma língua do espiritismo, né? Porque nós espíritas, a gente precisa ter esse cuidado para a gente não depredar a natureza, né? E cada um consigo. Às vezes a pessoa fala, mas o que é, né, assim, por que eu vou deixar de fazer isso se todo mundo faz? Não é por aí que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em mudar o nosso jeito de ser, né? Nós sermos exemplos para as nossas famílias, para a nossa comunidade, exemplos disso que o Cadu falou, de reduzir, de reciclar, de reutilizar, né? É uma coisa muito, muito interessante isso. Tia Florinda, o que a senhora gostaria de falar para a gente? Boa noite a todos, primeiramente. Então, eu sou um duende da natureza, das matas. Eu adoro. Eu sou um duendezinho. Nossa, eu acho que eu sou assim, tudo que eu vou chupar de fruta ou comer, eu já estou guardando a semente. Como eu amo a natureza. Eu acho que, né, todo povo devia de amar, igual a gente ama, né, Elaine? É muito legal. E a gente tem que, sim, ver tudo certinho para não poluir, né? A gente tem que estar a favor para tudo melhorar na nossa volta. Lá no plano espiritual, eles são tão elevados que até, igual você disse, até as águas eles energizam com os próprios procedimentos deles. Os pés de rosas, de flores, lá são todos luminosos. Parece que eles têm espírito. Não pode ir e arrancar uma rosa, que não pode. Ela chega até a chorar. Eu li no livro sobre isso. Eu achei muito linda. Eu lembro também essa parte que fala que um grupo de espíritos foi visitar um local e tinha rosas belíssimas, e uma pessoa foi lá, uma criança, assim, um adolescente que estava acompanhando, né, em espírito, tirou a rosa, né? Ele colheu uma rosa, e imediatamente a rosa material, ela morreu, né? Ele tirou o princípio inteligente, vamos dizer assim, o perispírito da rosa, né? E ele levou uma bronca, assim, né? Assim, a pessoa que estava ali coordenando o trabalho falou assim, olha, você não pode fazer isso, né? Assim, a gente não está aqui para estragar nada, né? E isso que a senhora falou é muito importante, assim, que junta com o que o Cadu falou, que nós, assim, que o princípio inteligente, ele aparece na natureza em estágios, assim, muito precoces, né? Uma pedra, um minério, o princípio inteligente, ele começa o seu desenvolvimento por ali, né? pelo reino mineral, né? Então, assim, não somos nós para interferir nesse desenvolvimento, né? O respeito que a gente tem que ter é um respeito, assim, muito grande, porque ali existe um princípio inteligente, né? Ali existe a criação de Deus, que está estagiando naquele ser, daquela flor, naquela pedra, tudo isso é um respeito que a gente tem que ter, um respeito muito grande, porque ali tem vida, ali tem algo que o espírito precisa se valer para a sua evolução.
Se precisamos de por exemplo, fazer um chá, né? Para gente que está assim, para acalmar e tal, a gente tem que ir no pé de árvore, de planta, pedir licença. A gente tem que pedir licença mentalmente. Falar, dá licença, vou pegar umas folhinhas para, né, para ver se eu melhoro e tal. Então, não é ir arrancando de qualquer jeito, né? É E tem interessante. gente que também fala que não conhece Deus, não acredita em Deus. Olha a natureza, olha o mar, olha o oceano, olha as matas, olha a lua, o sol, as estrelas, né? E daí vai ver que Deus é o ator de tudo isso, né? Exatamente. Eu acho muito lindo. Eu acho muito bom. linda, né? Benedito, obrigada, tia. Se dá licença, Helene, eu posso sair um pouquinho? Eu estou com visita aqui. Claro, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada por a senhora ter Obrigada. participado, mesmo com visita aí, até esse ponto. Obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Oi, bem, pode falar. Nessa linha de coisas práticas que a gente pode fazer para melhorar a casa onde nós vivemos aqui, o nosso planeta, tem uma ideia muito interessante, que é a gente usar as redes sociais, né, para a gente se comunicar com os nossos amigos e combinar. Vou dar um exemplo, tá? Só para ilustrar, isso pode servir para várias situações. Mas, por exemplo, quando a gente vai comprar uma determinada carne no supermercado, né? Tem lá as diversas marcas lá, linguiça, por exemplo, né? Presunto, coisas assim, né? A gente pode verificar se aquela marca, que são donos de fazenda, que produzem aquela carne, né? E, como o José disse, é preciso ter em cada fazenda uma reserva florestal, né? Então, a gente pode procurar saber, né, se aquela marca que a gente vai comprar está respeitando este limite, né? Porque a gente sabe como é que são essas coisas, né? Eles vão desmatando, fazendo pasto para criar boi e vender mais carne e ficar mais rico, né? Então, se a gente perceber que uma determinada marca não está respeitando o meio ambiente, que ela está avançando, que ela está degradando, né, depredando, né, a gente poderia, vamos dizer, entre aspas, assim, denunciar isto nas nossas redes sociais, falar, pessoal, tal marca está desrespeitando a natureza. Então, vamos deixar de comprar a linguiça da marca X ou Y, porque eles não estão respeitando a natureza. Quando este movimento, que não é difícil da gente fazer isso pelas mídias sociais, atingir o bolso do fazendeiro, o dono dessa marca, né, que ele vai começar a vender menos, né? Aí ele vai perguntar, mas por que eu estou vendendo menos? Aí ele vai saber que ele está vendendo menos porque ele não está fazendo o reflorestamento devido. Então, é uma coisa bastante prática que qualquer um de nós pode fazer, né? E aí sim nós vamos movimentar a consciência, ainda que seja pelo bolso, dessas pessoas que estão degradando o nosso meio ambiente. Isso que você está falando é uma coisa que existe, é o consumo consciente, né? É você consumir sabendo o que como que essa coisa está sendo feita, né? Será que a empresa está usando trabalho escravo? Será que está tratando bem os animais, né? Será que essa maquiagem está usando fazendo testes em animais, né? Então, é uma coisa assim que vai até além disso, né? Assim, será que é ecologicamente correto? Produtos transgênicos, né? Assim, tem várias coisas que a gente pode
pode, assim, se a gente não concordar com aquilo, a gente pode deixar de consumir, né? Existem alguns produtos que, assim, enfim, tem várias coisas, né? Por exemplo, assim, será que a gente não poderia comer um pouco menos de carne, né? Imagina assim, se o mundo inteiro fechasse, falasse, olha, um dia por semana eu não vou comer carne, né? O quanto que isso já beneficiaria a natureza, né? Olha, eu vou deixar né, assim, eu vou começar a usar mais roupa usada vou comprar mais roupa de fio natural do que de fio sintético, né? Vou usar menos plástico, não vou pegar sacolinha no supermercado, né? Para que colocar um monte de sacola plástica, né? Um monte de plástico na natureza? Tudo isso, se nós consumidores pararmos de consumir ou diminuirmos o consumo, isso vai refletir no quanto nós vamos beneficiar a natureza, né? Sem dúvida. Eu até fui aqui pegar uma frase de Leonardo da Vinci, que falou assim, olha, haverá um dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais, e nesse dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade. E eu vou além, eu acho que nos mundos superiores, é como a tia Florinda estava falando, né? Assim, um crime contra uma planta será considerado um crime contra a humanidade, né? Então, eu acho que nos mundos superiores, e a gente tem que trabalhar para isso, né? O respeito que a gente tem que ter com um animal, né? O respeito que a gente tem que ter com uma planta, o respeito que a gente tem que ter com o nosso solo, com a nossa água, com as nossas reservas naturais, ele tem que ser tanto que assim, a gente tem que se ajoelhar diante da água, diante né, assim, porque isso é uma criação divina, né? E essa energia que a gente passa, isso vai voltar para o próprio planeta. Imagine, assim, um local onde as rosas, como a tia Florinda falou, sejam luminosas, né? De tantas energias positivas que elas foram impregnadas naquele mundo que é um mundo de paz, é um mundo de progresso espiritual. É óbvio que isso vai voltar para a gente mesmo, né? Então, assim, os espíritos, né, para voltar na questão do Kardec, os espíritos, eles são sensíveis a essas magnificências da natureza? É claro que eles são sensíveis, porque depende da nossa paz, né? Um mundo melhor, um mundo com mais respeito pela natureza, sem dúvida alguma, é um mundo que vai beneficiar a nossa própria evolução espiritual, né? Então, nós estamos aqui... Oi, Cadu, pode falar, querido. Só dando um complemento no que você falou, a gente tem que pensar também um pouquinho no princípio inteligente, que é o espírito em si, né? O espírito, o princípio inteligente, ele passa por diversos processos evolutivos. Então, ele começa lá com um mineral, né? E ele começando com mineral, ele começa como um grão de terra, que às vezes está sustentando a gente. E depois ele passa para uma planta, que ele faz todo o seu processo fotossintético, utiliza luz, utiliza os minerais do solo, e daí continua evoluindo. Daí passa para o animal, que consome lá aquela folha, que consome aquela fruta. E daí a gente passa para o ser humano, né? E a gente pensa que estamos destruindo a natureza, né? Mas a gente está destruindo a nossa própria evolução, né? A gente veio de tudo isso, né? Todo o ambiente em si, ele é um ambiente cheio de espíritos, que a gente tem que aprender a conviver com os nossos irmãos que ainda estão em processo evolutivo, né? Exatamente, Cadu, exatamente isso. Essa coisa, quer dizer, com que direito que a gente tem né, assim, de desrespeitar um animal, né? É um princípio inteligente que está ali, né?
eu acho que nós estamos... É isso, que é um princípio inteligente que está ali, que é algo que a gente precisa muito respeito, porque nós já passamos por essa fase também, né? É muito, muito legal isso. Muito obrigada, viu? Quem que não falou ainda? Mãe, você estava com problema aí na sua voz, você tá conseguindo falar um pouquinho, pelo menos? Um pouquinho dá para falar, depois ainda a voz some. O 8.2 está pesando já, viu? Mas o que é mesmo que você queria saber? Sobre essa questão, assim, de como que nós... o que você gostaria de falar, assim, sobre a natureza, sobre essa questão do respeito, sobre essa questão do vídeo que foi falado? O vídeo foi maravilhoso. E com respeito à natureza, nós temos que respeitar, né? Porque sem natureza não haverá vida humana, né? Então, nós temos que pensar que nós precisamos muito da natureza e nós precisamos respeitar e preservar a natureza, não é isso? Exatamente. A gente tá meio que cuspindo no prato que comeu, né? Exato. É isso. Isso aí. Zezé, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Boa noite a todos. Então, eu também gosto muito, sou, assim, apaixonada pela natureza. Desde pequena, a mamãe ensinava, que nem sua tia comentou, de pedir licença mentalmente, né, para a plantinha, que vai precisar usar ela, né, e agradecer ao mesmo tempo. Então, eu sou, assim, gosto muito, sou suspeita para falar. Que bacana. Muito bom. Elísia, você gostaria de comentar mais alguma coisa, querida? Não, eu só queria falar um negócio. É que eu não sei mesmo o nome da cidade. A minha amiga, ela viajou para o sul, e lá na cidade onde ela foi, depois eu vou perguntar para ela o nome da cidade. Ela falou que todas as casas têm jardim. Então, as pessoas que cuidam do seu jardinho com amor, com carinho, que cuida mesmo, sabe assim, do jardinho, todas têm desconto no imposto por elas do jardinho. E quem não deixa cachorro na rua, fazer sujeira na rua, também tem desconto no imposto. Ela falou que é muito legal. Então, ela se conversou com as pessoas lá e ele falou: todo mundo tem um jardim na sua casa, e cada um cuida do seu jardim. Ela falou que a cidade é a coisa mais linda. Eu vou perguntar para ela o nome da cidade, depois eu falo para você. Então, ela quer dizer, uma natureza, uma coisa que o pessoal, eles incentivam o pessoal a cuidar da natureza, cuidar da rua, né? As próprias pessoas cuidam da rua, do meio ambiente. Então, é bem legal. Ela falou que é muito linda a cidade. Que bacana, hein? Pois é, então, isso é o que se vê em mundos superiores, né? Assim, a gente precisa trazer isso aqui para o nosso planeta, né? Quem mais? José, quer falar mais alguma coisa? Quem que gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, para mim está ótimo. Obrigada por todas as contribuições aí de vocês, e a gente realmente, assim, tem que se ajoelhar diante dessas, como ele falou, das magnificências da natureza, né, assim, das belezas, da bondade de Deus nos deixando aqui toda essa riqueza que nós temos, né, os nossos mares, as nossas águas, os rios, as plantas, as florestas. A gente, como espírita, a gente precisa sempre, assim, ter isso muito presente dentro de nós, assim, que nós somos responsáveis pela nossa casa. E uma coisa muito legal que eu aprendi nesse vídeo é que ecologia vem do grego estudo da casa, né? Eco
acho que em grego é casa, né? Logia é estudo. Então, assim, é o estudo da nossa casa planetária, porque aqui é a nossa casa, né? A gente precisa cuidar da nossa casa, né? Para ela não ser agredida e para a gente continuar tendo um porto seguro, que quando a gente voltar numa próxima encarnação, né? Daqui a 200, 300, sei lá eu quantos anos, a gente encontrar esse mundo ainda habitável, o ar respirável, a água potável, né? Então, assim, nós temos que trabalhar, porque seremos nós mesmos que estaremos aqui daqui a alguns anos, né? Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar ontem, na verdade, né? Então, eu quero agradecer muito a todos vocês e vou pedir para o Cadu fazer uma prece. Cadu, você faz para a gente encerrar, querido, por favor? Posso fazer sim, é claro. Obrigada. Então vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, ao plano maior, que nos traz tanta instrução, que nos traz esse estudo maravilhoso que a gente pode realizar, que traz essa natureza perfeita, que é importante a gente ter consciência, que devemos utilizá-la com sabedoria e com amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja, muito obrigada a todos, até sábado que vem, se Deus quiser. Até sábado. Boa noite a todos, até sábado. Boa noite. Muito obrigada.